primeira manchete do dia, aqui ó, uma coisa incrível que aconteceu em Copacabana. Show de Alok, Adrilles Jorge, vira caso de polícia. 500 pessoas foram levadas para delegacias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aproximadamente 500 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar às delegacias na região de Copacabana. A ação policial aconteceu logo, foi durante e depois do show do DJ Alok, que foi organizado nesse sábado, dia 26. Oficiais por aqui, eles estavam fazendo toda a passagem de pessoas trabalhando aqui, né, contribuindo, catando material de trabalho, muito bem, muito obrigada. Eu vou passar uma visão massa pra vocês. Eu sou catador de lata, eu sou baiano, então assim, quem vir pra festa, venha, mas venha assim, com todo respeito mesmo, eu vou passar a visão de boa. Tira a cheque do documento, deixa o documento em casa, porque na verdade você não sabe o que é que está por vir, você não sabe o que espera, tá bom? O que a gente vê, na verdade, eu nunca saí do país, né? O mais longe que eu cheguei foi na Praia Grande. Mas as pessoas que saem do país sempre relatam que lá fora não tem essa mentalidade anti-roubo, anti-assalto, anti-furto, que as pessoas andam tranquilamente com seus objetos porque é raro ser assaltado lá fora e tal. Não sei, é o que as pessoas falam. Mas a realidade brasileira não é essa. A gente sabe que o nosso país é, sim, violento. E vejam só vocês, ao contrário do que a esquerda fala, nós somos um país violento e nós não temos o direito à legítima defesa, portanto nós não podemos ter o porte de arma e ainda assim somos um país extremamente violento. Por quê? Primeiro porque o bandido ele tem certeza absoluta de que na maioria dos casos a gente não tem a defesa. Então ele vai chegar com... Veja, foram apreendidos cortadores de unha. Então ele vai chegar com uma faca de passar manteiga no pão, ele vai chegar, sei lá, com uma garrafa, com qualquer coisa, e ele vai conseguir te assaltar. Porque além de você não ter um objeto para se defender, a ordem é sempre não reaja, não faça nada. E, inclusive, se você reagir, se você bater no bandido, alguma coisa nesse sentido, você responde depois isso na lei, né? Você vai ter que pagar ali, responder, porque você se defendeu e defendeu a sua propriedade privada. Essa realidade da violência é também justamente o reflexo da bandidolatria. Veja, os direitos humanos, eles sempre estão preocupados em resguardar os direitos dos presidiários. Se as pessoas estão presas, é porque elas cometeram algum tipo de crime. Existe, portanto, um dado da realidade que fez com que ela fosse para a cadeia. Ai, Geisiane, mas tem os casos das pessoas que foram presas injustamente, não cometeram nada, foi um erro. Certamente existem. Como nós somos um país grande, certamente deve ser um número também considerável. Mas isso não significa que todos os que estão lá presos são vítimas, são coitados. E é exatamente essa lógica da esquerda. Aquela filósofa, a Márcia, fala que vê uma lógica no crime, no roubo. Aquele cara que era o técnico do Corinthians, que saiu como deputado e é petista, fala que não, tudo bem, o cara roubar o relógio dele, que ele entende. O Lula faz comício falando que, não, tudo bem um adolescente de 15 anos roubar o celular para tomar uma cervejinha, ignorando o dado que um dos maiores casos de latrocínio é justamente o roubo de celular. Então, o que a gente vive, esse medo, essa tensão, é reflexo dessa ideia cultural de que o bandido, tadinho, é uma vítima do sistema capitalista, que esse é muito opressor e muito malvadão. Então, a gente tem mesmo que passar a mão, a gente tem mesmo que deixar pra lá. E aí a gente vê claramente a imprensa passando aquele famoso pano, né? Ela colocou ali o pano no rodo e começou a passar na praia. Fala, não, tá bom, obrigada, não, muito obrigada pela sua participação. Para essa repórter deve ser muito mais fácil, porque ela deve morar num belíssimo de um apartamento, deve se tomar cervejas artesanais e ouvir aquela MPB de final de semana. Então, para ela é muito mais fácil, mas a realidade é que esse cenário de criminalidade atinge muito mais a população pobre, por N motivos. Nós, pobres, moramos em regiões mais violentas, temos mais dificuldade
de conseguir as nossas coisas. Então a gente leva mais tempo para ter um carro, para ter um celular, para ter um relógio, e aí chega alguém simplesmente e rouba pela enésima vez. A esquerda, que se diz tão preocupada com o pobre, com o oprimido, com o cara que está em vulnerabilidade social, na prática, com todo o seu discurso, fomenta ações que atingem muito mais as pessoas que estão em vulnerabilidade social do que a nata da sociedade. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.